Pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Fazer faculdade ou diretamente começar a trabalhar, ganhar dinheiro, não fazer faculdade. O que é melhor no contexto do nosso país? Pessoal, um país não precisa somente de dinheiro, né? Nós estamos entre as 10 maiores potências econômicas mundiais e nós temos muitos problemas sociais. E esses problemas surgem devido a esse tipo de pensamento, né, que vigora no Brasil, um pensamento ligado apenas ao dinheiro. Então, você não deve pensar, especialmente se você é jovem, vai ter uma série de lacunas como sujeito, como pessoa, que precisam ser desenvolvidas. E isso daí não é uma coisa que se resolve só com dinheiro. Se você for uma pessoa mais pobre, uma pessoa que precisa ascender socialmente, né? E você não tem muita maturidade sobre o que significa o dinheiro, principalmente na sua vida porque você nunca o teve, não adianta fazer de tudo para ganhar dinheiro e depois se tornar um sujeito vazio na sociedade. Isso vai ter uma série de implicações para a sua vida. Eu vou explicar que tipo de implicações. Depois que o sujeito lá adquire lá o apartamento, que ele adquire lá, faz todas as viagens que ele quis, depois que ele prova para ele mesmo que ele não é aquele pobrinho, o vira-lata lá que ele achava que ele era, esse tipo de coisa e tal, e que ele consegue provar para ele mesmo isso, porque tem gente que não consegue, né? Tem gente que precisa a vida inteira ficar ali esfregando na cara do outro e das pessoas, principalmente no Brasil, que é uma guerra de competição. Quando a gente é vazio por dentro, a gente vai ficar tentando esfregar na cara do outro que a gente é melhor que o outro financeiramente, essa coisa, esse discurso vazio brasileiro, né? De gente sem nada por dentro. Então, para você não se tornar esse tipo de gente, o que você tem que fazer? Você tem que começar a buscar por você mesmo, a entender quem você é, a se entender na sua nacionalidade. Vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que lidar com doenças, com adoecimento do seu corpo, você vai ter que lidar com pessoas te traindo, não falo só de relacionamento amoroso. Você vai começar a lidar, a entender que você é mais uma pessoa num grupo de várias outras pessoas e que mesmo que você tenha dinheiro, existem pessoas muito mais poderosas do que você financeiramente. E aí você vai entender que você é um pequeno grão de areia ali, que o seu valor não está atrelado especificamente a isso, né? Se você não tiver as ferramentas quando isso acontecer, para poder lidar melhor com isso, com o seu valor e ressignificar esse valor, o que vai acontecer com você? Você vai se tornar aquela velha ou aquele velho tipicamente brasileiro que tem muito dinheiro, por exemplo, adoecido, né, com uma decoração cafona, ultrapassada no apartamento, porque a pessoa já está cansada de tanto mudar, ela sabe que isso não vai mais preencher a energia da vida dela, né, usando umas roupas cafonas, um perfume ultrapassado, num tom prepotente e arrogante, tipicamente brasileiro, residindo em alguma área nobre, em algum condomínio também, por aí, sem muitos amigos ou com aquelas amizades superficiais típicas do Brasil. E aí? É isso que você quer para sua vida? Eu acho que não, né? Então, para que isso não aconteça, você vai ter que começar a ressignificar os sentidos da sua vida e da sua existência. Isso vai muito além de uma relação com o dinheiro. Se você é uma pessoa mais pobre, ou se você quer independência, tem que superar essas questões, beleza, você busca o dinheiro e tal, mas juntamente a isso, você tem que criar uma consciência. Fazer faculdade é um processo, entrar em uma universidade, principalmente uma boa universidade, é um processo necessário para você superar como sujeito toda a bobagem, toda a alienação brasileira que vigora no seu inconsciente. Você vai conseguir isso principalmente entrando na universidade, gente. Porque se você não entrar, nossa cultura não tem estrutura nem subsídio para que você supere essa alienação. E vai ter que ser numa boa universidade e você vai ter que ir muito além. Se você tentar ser autodidata nesse processo, não vai dar.
Não dá para fazer isso no Brasil, gente, vindo de uma cultura dessa, né? Principalmente quando você está o tempo inteiro sendo monitorado, controlado ali pelos outros. Não adianta. É fingir que você está resolvendo o problema e não vai resolver em nada, né? A universidade é um ambiente que te permite ir além, né? É um ambiente que te traz uma consciência sobre o mundo e sobre o conhecimento. Ela te traz o saber, o aprender a aprender. Esse aprender a aprender é fundamental ali para você se desenvolver como cidadão, como sujeito no mundo, muito além de uma profissão. E você tem que entender que se você escolher um caminho na universidade, a sua maneira de pensar na vida vai estar atrelada àquilo. E você precisa de um conhecimento interdisciplinar. Você vai precisar dialogar com outras áreas para se tornar um sujeito melhor, para entender algumas coisas limitadas ali da sua área, né? Ah, não quero aprender. Você tem que aprender a criar valor. E mesmo que você ache que isso não tenha graça, a gente pensa no Brasil que o valor está na imbecilização coletiva, sexual e da imagem. E o valor está muito além disso. Para você se tornar uma pessoa decente, você precisa desenvolver as suas habilidades intelectuais, entrar em contato com você mesmo e buscar o valor na sua essência e na sua capacidade intelectual para você transcender toda essa mediocridade brasileira, né? Para isso, então, num país que a cultura é tão alienada e que a educação é tão precária, você necessariamente, infelizmente, lamento informar, vai ter que fazer universidade, cursar a universidade. E isso não necessariamente vai te trazer dinheiro, né? Trazer dinheiro é uma coisa, isso é uma coisa que você desenvolve ao longo da sua vida, não é a coisa mais importante. Você só vai fazer, infelizmente, na universidade por meio de um pensamento racional, senão você vai se tornar mais um brasileiro alienado, como a maioria é. Como que a gente pode pensar... A universidade, além disso, é um ambiente de vivências e de interações. Ali você vai conhecer muita gente, vai ter muitas oportunidades, vai entender a extensão. O que é a extensão? Os pilares da universidade são ensino, pesquisa e extensão. Você vai aprender a pensar como pesquisador, você vai aprender a lidar com o conhecimento de uma maneira mais lógica e científica. E isso tem um prestígio muito grande socialmente, e é uma das melhores maneiras de se conhecer hoje, não existe outra, né? Isso vai orientar o seu cérebro para você não se tornar uma pessoa na sociedade alienada, e vai te ensinar também a lidar melhor com seus problemas de uma maneira mais racional. Você encontra subsídio em todas as áreas do conhecimento na universidade, se você quiser. Também é um momento na universidade de você interagir, de você se divertir. Você é jovem na maioria das vezes, as pessoas que entram na universidade são jovens, geralmente. É um momento ali de você conhecer outras pessoas, de namorar, de ir a festas, de curtir, de crescer nesse ambiente, de fazer estágio, de participar de pesquisa. Isso tudo vai movimentar a sua vida e vai te trazer uma dimensão como sujeito muito além de uma perspectiva só financeira. Ah, mas se eu tiver muito dinheiro, eu posso depois fazer N cursos. Você vai poder fazer, mas como você já vai ter dinheiro e vai achar que o dinheiro compra tudo, você não vai dar o devido valor. Se você reprovar no curso, você não vai se importar tanto, porque você pode pagar de novo. Você não vai se colocar numa posição de mudança social. Ah, não quero mudar socialmente. Isso é uma coisa que você tem que se forçar a fazer para você não se tornar como os outros. Ah, por que eu tenho que fazer isso? Para você não se tornar um imbecil, entendeu? Exatamente por isso. Para você sair também da condição de imbecilizado. E isso implica não apenas uma crítica minha ao brasileiro, mas especialmente que você não se torne manipulado pelos outros. Você que odeia tanto o Brasil, que fala mal do Brasil e tal. Então você tem que saber pelo menos que o seu amiguinho lá de boteco, lá, ele é uma pessoa, você entrando na onda dele, você está corroborando para que a energia dele se propague e você entre nessa onda e transforme isso tudo nas interações, entendeu? Então você tem que começar a ser resistência a essa imbecilização para você mudar.
e a sociedade também mudar. Ah, mas eu não quero mudar. É aí que tá, você tem que se forçar a mudança. E esse forçar a mudança, depois de uma perspectiva coletiva, vai gerar algum impacto nessa sociedade, mesmo que seja quase meio, meio século, mesmo que seja 5 séculos depois, né, gente? Mas enfim. Então, fazer faculdade, fazer universidade é uma coisa que está além de uma questão financeira. Chegam alguns momentos da nossa vida que a gente precisa preencher a nossa existência muito além de dinheiro, gente. E essas coisas, elas são importantes no âmbito ali da arte, no âmbito do autoconhecimento, no âmbito da satisfação, né? É uma coisa ali, o que eu gostaria, como eu gostaria socialmente de me colocar, o que eu posso fazer para mudar a minha sociedade, para transformar. Tá, eu já consegui o dinheiro, penso o seguinte, eu consegui tudo que eu queria, o que eu gostaria de fazer ali, colocar a minha voz em relação ao quê? Pode ser N coisas, pode, por exemplo, se você é uma pessoa, mesmo que você seja uma pessoa muito fútil, você pode começar a trazer para as outras pessoas uma noção ali ligada à identidade visual, à apresentação, mesmo para pessoas que não tenham tanto dinheiro, por exemplo. Se você é uma pessoa ligada a isso, você pode fazer isso, trazer alguma transformação fundamentada ali na imagem visual, bem a cara do Brasil, né, gente? Você só não precisa. Tem gente assim que aproveita desse conhecimento. Eu já vi assim alguns cirurgiões plásticos trazendo até nesse discurso que eu estou falando aqui, mas eu acho que isso é um discurso mais financeiro do que um discurso de mudança social, umas coisas assim, para poder aumentar o tamanho do pênis. E aí a pessoa tá trazendo para as outras ali uma terapia para aumento do pênis, né? Então, assim, os caras, não, isso é uma coisa alienada também, é um pensamento alienado também. Eu não acho que você tem que ficar pensando esse tipo de coisa, tem coisa mais importante para a gente pensar na nossa sociedade, principalmente na sociedade brasileira. Começa a pensar o que você gostaria de mudar, o que você acha interessante. Por exemplo, eu adoro cidades, eu adoro viajar, então eu olho para as cidades, eu começo a pensar assim, por que a gente está construindo condomínios isolados para viver todo mundo em bolha e favorecer ali só o umbigo das elites que vivem isoladas nesses lugares? Eu quero uma mudança no país, eu não quero viver isolado ali em carro blindado, em condomínio de maneira superficial, em gramado nesses lugares. Eu quero poder andar no país e ter a minha dignidade garantida, não ficar ouvindo o desaforo dos outros, não ficar ouvindo funk no pé do meu ouvido, dentro de metrô, não ser incomodado na parada de ônibus com conversa que não me interessa, desnecessária, de gente que não sabe focar a energia em si, tem que ficar se entregando desesperadamente para os outros. Isso daí eu não quero. Eu quero andar num país e ser livre, né? Não ter que ficar ouvindo desaforo de ninguém, não ter que ficar ouvindo conversinha de pessoas que eu nem conheço, falando merda nesse país. Vocês já ouviram falar sobre o ócio coletivo, o problema sobre o não fazer nada? Gente, mas se eu não fazer nada, eu não vou ganhar dinheiro. Isso é importante também, o ócio produtivo. É por meio de ficar inativo que a gente começa a criar soluções para os nossos problemas. O pensar excessivamente também é prejudicial. Os filósofos antigamente diziam isso, né, que a gente precisa desse momento de pausa para a gente criar naturalmente ideias. Isso não vem de um desespero exacerbado. Às vezes esse desespero pode atrapalhar a gente nas nossas soluções. O trabalho, gente, ele engrandece o homem, sim, e ele é necessário. Mas muito além do trabalho, o ócio também é importante para que a gente tenha consciência, tempo para o pensamento fluir, para as nossas ideias não ficarem embaçadas,